Bom dia, irmãos. Estou aqui mais uma vez trazendo mais um devocional. Hoje eu venho trazendo Mateus capítulo 10 e vamos ver o que Mateus no capítulo 10 nos ensina, né? Então, no capítulo 10 aqui, Mateus, nós vamos ver que Jesus envia os seus discípulos para uma missão. Que missão é essa, né? Missão de pregar o evangelho por onde ele mandar, né? Ou seria assim, ele mandou que os discípulos fossem pregar somente aos judeus, os que estavam, as ovelhas que estavam desviadas, né, de Israel. E também ele nos dá uma reflexão sobre o quê? Que reflexão é essa que nos traz aqui nesse capítulo de Mateus? Sobre a nossa dependência de Deus. Ele nos ensina a ser dependentes de Deus. Quando Jesus fala, em algumas partes, quando ele está instruindo os seus discípulos para ir pregar o evangelho, ele fala sobre não levar nada, não levar roupa, não levar calçado, não levar comida, que onde eles fossem, né, eles seriam acolhidos, e se não fosse acolhido, eles fossem embora daquele lugar. Então precisamos, aqui nos ensina que precisamos seguir a vontade do Senhor. E ao seguir o seu chamado, né, nós somos capacitados por ele para fazer a sua obra. É o mesmo que fazemos hoje. Nós somos instruídos pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para alcançarmos pessoas através do encontro, através dos cultos, através das células. Amém? Então, Deus, Deus ministra sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quando nos dispomos a servir a sua vontade, ele ministra sobre a vida de cada um de nós, quando nós nos dispomos a servir a vontade dele. E aqui nesse capítulo 10, nós vemos que Jesus ele enviou os discípulos dele. A seguir, ele deu algumas instruções, né? Que fala aqui, ó. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar todas as doenças e enfermidades. Só que também Jesus ele deu as instruções para os discípulos. Ele fala aqui que também não era para esses discípulos cobrar pelo que eles iriam fazer, pelas coisas que eles iriam fazer, os milagres que iam acontecer através deles. E ele fala que não era para nenhum dos discípulos receber dinheiro, ouro, prata, nada. À medida que se erguides, pregai que está próximo o reino dos céus. No versículo 7 ele fala sobre o que era para pregar. O versículo 7 fala que os discípulos eram para sair pregando que está próximo o reino do céu. E curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, se eles receberam de graça, era para eles darem de graça. E lá no versículo 18 fala assim, ó: por minha causa, ele fala, alerta aos seus discípulos que eles seriam odiados, que o que eles iriam enfrentar. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para servir de testemunho a eles e aos gentios. Lá mais na frente, no 22, fala aqui, ó: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É o mesmo que acontece nos nossos dias de hoje. A gente também é odiado por pessoas. Temos, assim, para começar, participamos de grupos nas redes sociais que não pode falar das coisas de Deus, é proibido. A maioria dos grupos de WhatsApp proíbem esse ato, falar das coisas de Deus. Não pode falar sobre religião e nem política. São duas coisas que também são bases, são importantes. E eles proíbem a gente de abrir a boca em relação a isso. Então,
aqui no versículo 28, não tem mais, fala para não ter medo, porque seremos sim julgados por isso, por levar a palavra de Deus. Olha o que fala aqui no versículo 28. Ó. Não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui fala que não devemos ter medo do homem que mata o corpo, mas o homem não pode ter a alma de quem serve a Deus. Somente Deus. Se você serve a Deus, você deve sim ir até o fim com Deus, ir até o fim com essa promessa que Deus deu na tua vida, amém? Então, seguindo, no versículo 32, fala sobre o confessado pecador, né? Fala aqui, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, se a gente negar Cristo diante dos homens, Cristo vai nos negar diante de Deus. E nós precisamos de Cristo para sermos reafirmados em Deus, né? Nós precisamos de Cristo para ser aprovados com Deus, que é o nosso Pai. E em seguida fala sobre o amor, sobre a sua prioridade com Cristo, com Deus, nosso Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não somos dignos de Cristo quando amamos nossos pais, as pessoas além dele, acima dele. Quem ama e digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui fala também uma coisa muito forte, que não devemos amar os nossos filhos mais do que a ele. Essa é uma das instruções, esse é um dos propósitos de Deus para os discípulos. E para nós somos discípulos de Cristo, amém? E por fim, as recompensas, fala sobre as recompensas, do versículo 40 até o 42 fala sobre recompensa. Quem vos recebe a mim, quem vos recebeu os discípulos, recebe a Cristo. E quem me recebe, recebe aquele a que me enviou, recebe a Deus, o Pai, que enviou o Filho. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja copo de água fria, ou a um destes pequeninos, por ser estes meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então temos galardão ao recebermos um discípulo do Senhor, um pastor, uma pessoa que foi enviada por Deus para nossas vidas, para pregar, para orar com a gente. A gente recebe sim um galardão se nós tivermos um coração aberto, um coração para receber as coisas de Deus, amém? Então ele ama a todos aqueles que o reconhecem. Cristo ama a todos os que reconhecem, e ele reconhece diante do Pai a todos aqueles que o reconhecem aqui na terra, amém? Então, nossa prioridade não é nossos pais, não é nossos filhos, e sim a Cristo. Claro que nós não devemos deixar de amar nossos familiares, não é isso que eu estou falando aqui. Mas fala que a nossa prioridade é Cristo. E fala assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ele não aceita menos, porque ele tem um lugar dele, né? Ele é precioso em nossa vida, amém, irmãos? Então, esse é o meu devocional. E eu espero que vocês recebam dessa palavra, que possa edificar a vida de vocês. E até o próximo devocional. E tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigada a todos.